Vou pegar uma imagem de uma paisagem. Essa daqui tá bem interessante da gente trabalhar, tá? Vou visualizar ela no tamanho real. Vou salvar a minha imagem. E vou abri-la no Photoshop. Então, arquivo, abrir, selecionei a minha imagem. Lembrando que o Photoshop abre qualquer extensão de imagem que tem na internet, tá? Ou JPEG, ou GIF, ou PNG, certo? O que a gente vai ver hoje são seleções, a gente vai selecionar áreas na nossa imagem e a gente vai brincar um pouquinho também com as camadas, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar as camadas. As camadas do Photoshop é como se fosse as camadas se vocês estivessem fazendo uma colagem num papel. Você tem uma imagem que vai em cima da outra, outra que fica por baixo, e você tem um papel por baixo, e é mais ou menos por aí que funciona, tá? Então as camadas elas vão empilhando conteúdos um em cima do outro, certo? E vocês podem gerenciar, empurrando uma coisa para cima, outra para baixo, deixando o fundo transparente e assim por baixo, assim por diante, certo? Então quando a gente abre uma imagem, principalmente da internet, essas imagens elas já vêm tratadas, elas já perderam qualidade, elas já diminuíram de tamanho, elas já perderam o brilho. Por quê? Porque na internet todas as imagens estão compactas, estão mais leves, tá? Por isso que quando a gente abre aqui as nossas camadas, se alguém não encontrou esse ícone, vocês podem vir janela, camadas ou F7, tá? As imagens tiradas principalmente da internet, elas vão vir com cadeado. Isso significa que essa imagem está bloqueada, ela já foi tratada, ela já está, né, no seu modo final, tá? O que a gente pode fazer? Tirar esse cadeado para poder mexer na imagem. Então uma coisa que vocês nunca podem esquecer é, abriu a imagem, tira o cadeado, tá? Então é só dar um clique nele que ele some. E daí ele não é mais uma imagem, ele virou uma camada zero. Tirei o cadeado da imagem, então imagens tiradas da internet, imagens já tratadas, elas vão vir bloqueadas, tá? Vamos prestar atenção que imagem é essa, ela tem um nome bem bizarro, .jpeg, ela tá com 33% de zoom, isso significa que a minha imagem é enorme, porque ela já tá grande aqui, tá? E ela tá em RGB, então ela não é uma imagem para impressão. Se fosse para impressão, estaria em CMYK, tá? Então vocês têm aqui, ó, CMYK para impressão, RGB para tela, meio digital. Como a gente tirou essa imagem da internet, ela veio como RGB. E voltando aqui para as camadas, eu tenho uma camada zero, certo? E algumas ferramentas importantes de camada. Coisas importantes que a gente vai ver nessa janela da camada, que a gente vai usar muito, tá? Eu costumo dizer, entendeu camadas, entendeu Photoshop, tá? Primeiro, olhinho. Estão vendo esse olho aqui? Ele faz a gente visualizar ou não a camada. A gente pode esconder ou mostrar. Isso agiliza muito, ajuda vocês a trabalhar no Photoshop. Outra coisa também bem importante, criar camadas novas, jogar camadas no lixo. Então são esses dois aqui, ó. Eu não quero mais essa camada, eu jogo ela no lixo. Eu clico no lixo. Eu quero criar uma camada zero, transparente, né? Por cima dessa. Eu clico aqui nesse papelzinho, ó, tá? Criar nova camada. Então esses dois botões e o olhinho a gente vai usar bastante. As outras funções a gente vai vendo mais pra frente com calma, tá? Então, ó, não vou criar camada nenhuma, eu estou trabalhando na camada zero, que é a camada da própria imagem. Peguei meu pincel, ele tá com a cor preta, e vou fazer um risco, tá? Na minha imagem. Eu acabei de pintar o próprio céu da minha imagem, certo? Ó, vou pintar mais escuro aqui. E ele tá mostrando ali embaixo que você tá pintando exatamente na mesma camada. Agora eu vou fazendo uma camada nova para vocês verem a diferença. Então, Ctrl Alt Z, certo? Voltei na imagem original. Vou criar uma camada nova, clicando aqui no papelzinho, ó, criar uma nova camada. E esse quadriculado cinza com branco significa transparência, tá? Sempre que vocês verem isso no Photoshop,
significa que esse ponto, esse fundo, ele é transparente, tá? Existem camisetas com esse fundo, assim, bem legal, porque a camiseta devia ser transparente, certo? Então, ó, tirei o olhinho de cima, como a minha camada 1 é transparente, né, ela vai mostrar o que tá embaixo. Mas agora eu vou, ao invés de pintar na camada 0, eu vou pintar na camada 1. Então, ó, eu tenho um risco na camada 1 e a minha imagem na camada 0. Tá? Isso faz com que a gente tenha mais liberdade e a gente consiga trabalhar melhor no Photoshop. A gente divide os elementos e as imagens, os pedaços das imagens em várias camadas. Coloca essa camada em cima, olha lá, ó, peguei, arrastei, ó, eu cliquei, segurei, arrastei para cima e para baixo. Coloquei ela para cima, vou na camada 1 e vou pintar a camada 1. Professora, não está funcionando. Professora, não está funcionando. Vocês são assim, brincando. Vocês ficam muito desesperados. Tem que, gente, respira que vai dar tudo certo, tá? O que está acontecendo? A minha imagem está em cima daquilo que eu estou desenhando. Olha lá, ó. Tá? Então lembre-se, é igual um papel. Ele está em cima um do outro. Se o papel é grandão, eu não vou ver o que está embaixo. Tá? Então, se eu arrastar de volta a minha camada 1 para cima da 0, tá lá o meu desenho bonito, né? Muito bonito esse desenho. Certo? Detalhes agora, vamos lá para a parte de ferramentas. Então, a gente já descobriu que existem camadas, eu posso criar camadas e jogar camadas no lixo. Tá? Essas camadas, elas podem ser com desenho ou podem ser pedaços de outras imagens. A gente já vai fazer isso também. Certo? Vamos agora para essas ferramentas que a gente acabou não vendo, que são essas 4 aqui de cima. Vocês provavelmente estão com barra de ferramentas assim, ó, 1, 2, 3, 4. São essas 4 que a gente vai usar bastante, tá? Vamos lá. Ferramenta vamos passar o mouse aqui, mover. A ferramenta mover faz com que você consiga mover os elementos da camada, tá? Então, se eu clicar na camada 0 e arrastar, vai ficar um pedaço que vai ficar escondido, porque a minha imagem, né, não é tão grande assim, tá? Mas eu posso arrastar a imagem de fundo, eu posso arrastar o meu elemento de cima, tá? Então essa ferramenta mover, ela é essencial. Vocês vão usar ela a todo momento. Eu quero um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, tá bom? Outras 3 ferramentas que a gente vai usar bastante são as ferramentas de seleção. Então tem a ferramenta de seleção retângulo, laço e varinha mágica. E além disso, se eu der um botão direito, eu tenho outras opções de seleção em cada uma delas. O que é seleção, gente? É selecionar uma área da imagem e fazer alguma coisa nessa área. Eu posso pintar, eu posso apagar, eu posso mudar de cor, tá? Então vamos ver isso. Para a gente conseguir ver melhor essa parte de seleção, eu vou jogar no lixo essa camada 1, ó. Joguei no lixo, certo? E vou trabalhar agora só com a minha imagem, tá? Então vamos na primeira opção, que é a ferramenta de letreiro retangular. Tá? O letreiro retangular faz uma seleção retangular na imagem de vocês. Olha lá. Fiz uma seleção. Cliquei e arrastei. Opa, tá aqui, né? Ó, cliquei e arrastei. Cliquei e arrastei. Sempre que tiverem na tela de vocês esses pontilhados piscando, significa que você só vai conseguir trabalhar dentro dele. Vou dar um exemplo agora. Vou pegar o pincel e vou tentar pintar fora. Não vai. Ele só pinta dentro, ó. Isso faz com que você tenha um controle melhor daquilo que você está fazendo. Então, pessoal, uma dica. Sempre que vocês não conseguirem pintar alguma coisa, vocês primeiro olham a camada. A camada está no lugar? Estou pintando na camada certa? Estou. Mas continua não pintando. Alguma coisa na tela de vocês está selecionada. O que acontece muito é isso aqui, ó. Vocês selecionam sem querer um pedacinho minúsculo e eu não consigo ver direito. E eu tento pintar aqui atrás, ó. Não consigo, ele só vai pintar o quadradinho lá, ó. Ai, meu Deus. Tá vendo? Ele só pinta dentro do quadradinho. Por quê? Porque ele está selecionado, ó. Tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com esses detalhes, né? Vamos dar um Ctrl Alt Z aqui para voltar, certo? E aqui é uma das poucas teclas de atalho que eu dou para vocês, que é o tal do Ctrl D, de dado, certo? O Ctrl D faz com que vocês tirem qualquer tipo de seleção que tem na tela. Então, fiz uma seleção. Ah, não é bem assim que eu quero.
Posso fazer outra já em seguida. Ou tiro todo o tipo de seleção que eu tenho apertando Ctrl D. Ou ainda, botão direito, cancelar seleção. Isso mesmo. A pessoa anota isso para não esquecer, quem precisa lembrar os ataques detalhes, usa ela bastante. E Ctrl D a gente usa muito. Muito, muito, muito. Então eu posso, por exemplo, selecionar uma área, pintar essa área. Eu posso, dentro dessa área aqui, apagar, ó, dar um delete. Essa área ficou transparente. Dá um Ctrl D para tirar a seleção, porque eu não preciso mais dessa área selecionada, tá? Posso vir aqui, por exemplo, no círculo, ferramenta elíptico, selecionar uma outra área e apagar também, ó, delete. Ctrl D para tirar a seleção. Estou fazendo um monte de buraco na minha imagem. Eu seleciono uma área e apago, tá? Então, essas formas, elas são interessantes para isso aqui, ó. Vou criar agora uma camada nova, vou jogar minha camada para baixo da camada 0 e vou pintar essa camada inteira de preto com o baldinho. Ó lá. Então eu tenho uma camada toda preta e em cima dela eu tenho uma camada com fundo transparente. Como o fundo está transparente da de cima, aparece o que está embaixo. Tá? É como se eu pegasse a tesoura e recortasse um buraco na minha imagem. Certo? Vou jogar essa camada preta no lixo. Continuando. Vou dar uns Ctrl Alt Z para voltar aqui. Além de círculo e retângulo, eu tenho linha também. Uma linha bem fininha que eu posso fazer na minha imagem que eu posso apagar, tá? São opções. Daí eu tenho coisas mais interessantes, como, por exemplo, selecionar por laço. O laço, ele é bem livre. Eu posso fazer o desenho que eu quiser, ó, e apagar. Tá? Eu posso fazer um desenho com a mão aqui de uma flor bem bonita e apagar. Continuando ali, depois do laço, eu tenho a ferramenta laço poligonal, que eu posso selecionar uma área. Então, por exemplo, fazer alguma coisa aqui que, né, tá muito abstrato. Vou diminuir um pouquinho o zoom. Vou tentar com o laço fazer vários pontos para pegar bem exatamente aonde está a parte verde da minha imagem, ó. Peguei toda a parte verde da imagem. Certo? Vou voltar lá onde eu comecei. Sempre com essa ferramenta, gente, vocês têm que voltar onde vocês começaram para poder fechar a seleção que você está fazendo. Tá? Vou fazer novamente. Ó, eu posso ir clicando e selecionando aquilo que eu quero, ó. Cuidado que 2 cliques ele fecha a seleção, tá, pessoal? Ó. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Selecionei toda a minha área azul. Eu quero todo o meu céu. Vou selecionar toda a minha área azul. Vou voltar lá onde eu iniciei, não tem problema sair para fora da imagem. E vou apagar meu céu. Delete. Apaguei. Ó, ele ainda continua piscando. Para eu tirar essa seleção piscando na minha tela, Ctrl D. Certo, pessoal? Vou agora lá no Google e vou pegar uma imagem de céu. Esse céu, gostei desse. Tá? Pessoal, dê uma olhadinha que eu vou fazer agora aqui, ó. Botão direito, copio a imagem, copio. Vou lá na minha imagem e dou um Ctrl V. Eu dei um Ctrl C, agora eu tô dando um Ctrl V. O que aconteceu na camada? Ele criou uma camada só para aquilo que eu colei. Eu vou jogar essa camada para baixo e eu acabei de criar um céu novo para minha imagem. Óbvio que eu posso arrastar com a ferramenta mover para ver qual área da minha imagem que eu quero. Posso diminuí-la também, caso eu precise. Tá? Ó lá. Acabei de criar um céu novo para minha imagem. Então, numa camada eu tenho só o céu, ó. E na outra camada eu tenho só a grama. Certo? Então, as ferramentas de seleção, elas servem para vocês geralmente selecionarem uma área, pintar, mudar de cor ou simplesmente apagar para você pôr uma outra coisa, tá? O que a gente usa muito elas é para tirar fundo, certo? A gente vai fazer vários exercícios de fundo. Continuando aqui, vamos pegar aqui agora, né, voltar aqui para minha camada da grama, certo? E vou ver a última ferramenta, que é a ferramenta laço magnético.
Eu não vou conseguir mostrar muito bem esse laço magnético nessa imagem para vocês. Mas ela é mais ou menos assim, eu vou clicando e ela vai pegando por tom de cor. Mais ou menos, ó, eu quero tirar esse arbusto. Vamos dar um zoom aqui nesse arbusto aqui que eu acho que dá para ver bem. Eu vou clicando, ó, e arrastando e ele vai fazendo de acordo com o que termina um tom de verde e começa outro. Isso ajuda vocês, muitas vezes, a fazer uma seleção rápida daquilo que vocês querem apagar. Ó, eu fui arrastando e ele foi pegando por tom de verde. Óbvio que existe uma tolerância aqui em cima, né? Tá? Você pode aumentar ou diminuir, certo? A minha tela ela tá com uma resolução muito pequena por causa do projetor, mas vocês têm outras opções aqui em cima de propriedades, tá bom? Então, óbvio, né? Posso vir aqui, por exemplo, e apagar. Ou, melhor, vou mostrar uma coisa bem legal agora. Selecionei uma área da minha imagem. Lembram dessa opção aqui, ajustes da aula passada? Em ajustes, matiz, saturação, vou agora mexer na luminosidade só da área que está selecionada. Ou da saturação só da área que está selecionada. Ou melhor ainda, vou clicar aqui em colorir e vou selecionar uma cor nova para o meu arbusto. Cor de rosa. Ctrl D para tirar a seleção. Gente, fiz aqui rápido o recorte. Não está dos melhores, né? Mas é uma opção bem legal, tá? Deixa eu falar, o ferramenta de laço poligonal, ela parece, essa laço magnético, ela pode ser sedutora. Porque parece que vai fazer tudo automático. Só que o computador tenta calcular mais ou menos onde selecionar, porém, na maioria das imagens, como essa daqui, ele não vai fazer 100%, então a gente não recomenda utilizar para aprendizado agora no começo. Né? Depois vocês podem usar normalmente, né? Se tiverem um pouquinho mais de prática, tá bom? Então a gente viu aqui que existem círculos, quadrados, linhas. A gente viu que a gente pode selecionar aleatório, com laço, polígono dando os pontos, ou magnético que ele vai pegando os pontos por cor. E agora vê o melhor, né? O que pega só por cor, tá? Que é a nossa varinha mágica. Tem duas varinhas mágicas. Seleção rápida e varinha mágica, tá? A varinha mágica é a mais usada há muito tempo, ela é muito conhecida no Photoshop há muitos anos. Ela vai selecionar por cor, ó. Ela vai pegar todo o tom do verde ou todo o tom do verde escuro, certo? Então, por exemplo, se você tem uma imagem com um fundo inteiro verde ou inteiro azul, né, você pode simplesmente pegar a varinha mágica, clica no azul e apaga. Tirei o fundo da minha imagem, tá? Se eu der um deletar aqui, vocês podem perceber que algumas coisas ficaram, ó. Ficou um lixo aqui, ó, tá? Então, às vezes, a varinha mágica também, ela parece bem atrativa, mas depois vocês podem simplesmente passar uma borracha, fazer aquele retoque, certo? Ou usar mesmo uma seleção de retângulo ou círculo para fazer essas seleções, tá? Borracha também funciona, né? Então, a ferramenta borracha, que é essa ferramenta aqui, ó, tá? Eu posso vir com a borracha aqui e apagar, não tem problema nenhum. Só que isso demora muito, né? Tá? Dependendo da tua imagem, certo? Vamos voltar aqui com o nosso fundo. E a ferramenta de varinha de seleção rápida, você vai clicar e arrastar e ele vai selecionando a cor que você vai arrastar. Eu vou fazer aqui no céu, só para vocês verem como é que ele funciona aqui, né, principalmente no rosa. Eu vou clicar, ó, e vou arrastando. E ele vai pegando a área de cor que eu estou passando por cima, até ele pegando tudo. Tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado com essa ferramenta também, que ela parece bem atrativa, muito boa, mas não é tão boa assim, ó. Ele vai tentando pegar todos os tons de verdes mais parecidos com esse que você está passando o mouse. Só não se empolguem muito, que se você, né, arrasta inteiro, ele acaba pegando quase tudo. Tá bom? Então, pessoal, essas seleções elas são muito interessantes, bem legais. E agora a proposta do exercício de vocês é a seguinte. A gente colocou lá no Blackboard da seguinte forma. A partir de uma imagem qualquer, tira o fundo de todas e monta uma composição. Então vamos determinar que eu quero uma composição com 3 imagens. Eu fiz uma aqui, acabei de fazer uma aqui para vocês com 2. Peguei o céu de uma imagem e a grama de outra. Eu precisaria de uma terceira aqui. Por exemplo, posso vir aqui no Google e procurar uma imagem de uma nave espacial. Por exemplo,
tá? Vou pegar esta imagem aqui, que está muito boa. Salvei. Vou lá no Photoshop e abrir. Então, pessoas, prestem atenção aqui que essa parte é bem importante para o exercício. Eu tenho as minhas duas imagens abertas. Nave e aquela que eu acabei de fazer. Tá? Vocês viram como, lembram como que eu coloquei esse céu aqui nessa imagem? Copiei e colei. Então, fui lá no Google, copiei a imagem, vim aqui na minha imagem e colei ela. Essa é uma forma de fazer, certo? Vou ensinar outra agora, pouco mais difícil, tá? Posso abrir as minhas duas imagens no Photoshop, estou com as duas imagens abertas. Vou pegar esse movimento, gente, no início vocês às vezes não conseguem fazer, tenham um pouco de paciência, tá? Vou pegar a ferramenta mover, vou clicar a minha imagem, só vou soltar o dedo do mouse quando eu chegar no meio da minha outra imagem. Seleciono, não tiro o dedo do mouse e só vou tirar aqui, ó. Tá? Como se estivesse carregando a imagem mesmo. Eu clico, seguro e só solto ela quando eu chegar lá. Então, esse movimento aqui, eu preciso ir até a outra imagem, esperar ela abrir, vir pro meio, tô tudo com o mouse clicado. E daí eu solto. Soltei duas imagens agora, ó. O que aconteceu com as camadas? Cada vez que eu fiz isso, ele criou uma camada nova. Certo? Vou tirar o fundo agora, de uma forma rápida, tá? O que vocês acham que eu posso usar aqui para tirar esse fundo? Vou tirar aqui umas das imagens, né? Vamos testar o retângulo, será? O retângulo ele vai tirar uma parte, ó. Mas ele não vai fazer aquele desenho que eu preciso, né? Ele até pode tirar, ó. Fica bem bom aqui, fica bem pouca imagem para eu tirar. Deleto, deleto, Ctrl D para tirar a seleção. Será que eu uso a varinha? Vamos tentar fazer com a varinha? A varinha vai pegar tudo que é azul. Então vamos dar um zoom. Gente, nunca façam no olhômetro. Sempre trabalhem com zoom, tá? Vou dar um zoom na minha imagem, mais uma vez, menos uma vez. E vou tentar tirar com a varinha. Ficou bom? Ó lá. Ficou uns lixos em volta, né? Uns resquícios ali, ó. Tirar o Ctrl D. Tá? Ficou estranho. Então essa não é a melhor ferramenta para tirar esse fundo. Vamos procurar outra. Quem sabe... tem uma aqui que eu acho que vai dar certo. Essa seleção rápida. Vamos tentar. Clico e vou arrastando. Interessante, ó. Vamos apagar? Ficou bem interessante essa, né? Então, pessoal, não existe uma ferramenta certa. Tem gente que se adapta melhor uma, tem gente que se adapta melhor outra, tá? Às vezes a gente vai pedir para vocês fazerem com uma ferramenta específica, que é o trabalho da semana que vem, tá bom? Aqui a gente vai, né, se adaptando aí de acordo com a imagem. Ficou ainda uns resquícios aqui. Deixa eu abrir aqui as camadas para vocês verem os resquícios. Não dá para ver muito bem, mas eu consigo ver. Eu posso pegar, se eu dar um zoom aqui, ó, estão vendo? Eu vou pegar a borracha e vou fazer aquela limpa, né? Tá? Gente, Photoshop é isso, é sempre detalhes, né, com bastante paciência, né, tirar as imperfeições. E aí tá a minha nave espacial. Vou botar ela um pouquinho mais para cima. Professora, eu queria inclinar ela, tá? Outra tecla de atalho para anotar que a gente vai usar bastante. Ctrl T de tatu. Ctrl T. O Ctrl T ele abre essas opções, tá? Que eu posso ou girar a minha imagem ou aumentar. Só que aumentar, gente, sempre usando o Shift. Tira o dedo do Shift depois de tirar o dedo do mouse. Esse é um exercício, às vezes, bem complexo, tá? Que no início vocês têm um pouco de dificuldade. Então é o seguinte, ó, eu clico na borda, se eu não aperto o Shift, a minha imagem vai acabar distorcendo. O que é ruim. Eu consigo perceber que essa imagem está estranha. Tá? Nunca façam isso na vida de vocês. Nunca distorçam a imagem.
nem ajustando, né, esticando e nem achatando ela, tá? Isso aqui, pessoal, com o tempo, vocês batem o olho e conseguem ver que tá achatado, tá? Isso é meio que, parece que descaso o trabalho, tá bom? Então, eu sempre vamos voltar lá no original, apertar o Shift para que ele aumente e diminua na proporção certa, tá bom? E eu sempre vou largar primeiro o mouse e depois o Shift, porque às vezes vocês largam os dois juntos e ele distorce, tá? Então tem que ter um pouquinho de paciência nesse processo que as primeiras vezes vai ser um pouco mais complicado, mas depois vocês pegam o jeito. Quando vocês chegaram, né, deu Ctrl T, aumentou, diminuiu, rotacionou, cheguei naquilo que eu quero, é só dar um Enter. E tá aí a minha imagem, né, as minhas 3 camadas, olha lá, ó, uma camada com a minha nave espacial, outra camada só com a grama e outra camada só com o céu. E se eu deixar o olhinho nas 3, eu tenho essa minha composição. Certo, pessoal?